dar seguimento ao contacto com a APDC. Eu presumo que tínhamos desde já em linha a senhora diretora executiva e o senhor presidente da APDC. Penso que será o engenheiro Rogério Carapuça e a diretora executiva Sandra Fazenda Almeida. Quero cumprimentar-vos e agradecer o contacto e a ligação para esta reunião em videoconferência. Bom dia a todos, bem-vindos, e propunha desde já então que a apresentação que têm para partilhar com a Comissão, a intervenção inicial, possam fazê-la também nesse tempo atribuído de 10 minutos que está previsto. Cumprimentando o Presidente Rogério Carapuça, bem-vindo e bom dia, e dou-lhe desde já a palavra para fazer a sua intervenção. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero que me esteja a ouvir bem. Cumprimento todos os membros da Comissão. Gostaria de agradecer, portanto, à Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação o facto de nos conceder esta audiência. Estou acompanhado, como foi dito, pela nossa diretora executiva, a doutora Sandra Almeida, e ainda pelo engenheiro Eduardo Fitas, membro da direção. Em primeiro lugar, gostaria de vos dizer que a APDC é uma associação que representa o setor das comunicações, mas também dos mídias, das tecnologias de informação, desde 1984, o ano em que foi instituída, e temos como associados mais de 150 empresas, dos quais relevo os operadores de telecomunicações, os operadores de mídia, as empresas tecnológicas, as empresas de consultoria e serviços em geral, de base tecnológica, quer portuguesas, quer internacionais, presentes em Portugal, e a própria Anacom é nosso associado institucional. Porquê o pedido desta audiência? Porque a APDC esteve sempre presente em todos os momentos significativos para o setor, desde a digitalização das centrais telefónicas nos anos 80, que, como certamente saberão, foi o período em que Portugal substituiu as suas centrais analógicas por centrais digitais. Aliás, o engenheiro Vasco Lagarde, que está ainda, penso eu, a assistir, foi um dos pioneiros desse momento, a quem cumprimento também, e a seguir, através da introdução da TV por cabo, a generalização da fibra, a introdução nos anos 90, ainda anteriormente, da telefonia móvel, e o 5G vem agora revolucionar todo este nosso setor, nomeadamente na área das comunicações móveis, como já foi referido na audiência anterior, a que me convidaram para assistir, por isso também agradeço, e tem uma vantagem que vou procurar não repetir aquilo que foi dito pelos colegas anteriores do TIS-PT. Portugal não perdeu estas oportunidades. Nós muitas vezes ouvimos falar de Portugal como um país que está na cauda da Europa, mas não é o caso neste setor. Portugal aproveitou muito bem esta oportunidade, desde logo nos anos 80, aproveitando a adesão à Comunidade Económica Europeia para ajudar a financiar também essa digitalização das redes. Relembro que na altura os operadores eram públicos. A seguir, Portugal esteve sempre na primeira linha da inovação neste nosso setor. Porque é que este nosso setor é importante? Penso que isso é desnecessário, digamos, dizer, mas só para a gente normalmente pensa quando as coisas são importantes, quando as perdemos, e por isso imaginem que seja um mundo sem telefones, sem rádio, sem televisão, sem internet, sem redes sociais, sem aplicações móveis nos nossos telefones, algo que aconteceu, por exemplo, durante a pandemia da chamada gripe espanhola, no início do século XX, onde os telefones eram poucos, estavam a dar os primeiros passos e as emissões de rádio eram experimentais apenas em algumas cidades. E as pessoas estiveram confinadas, como agora, usavam máscaras, também como agora. A diferença é que era impossível comunicar, a não ser por imprensa escrita, e na altura o número de analfabetos, por exemplo, em Portugal, era de 75%. Por isso, imaginem o que é que o setor reformulou nas nossas vidas e, inclusivamente, durante a pandemia houve uma demonstração bastante cabal daquilo que o setor é essencial para fazer, nomeadamente na garantia da continuidade da nossa vida, dos negócios, da educação, da saúde, etc.
Por isso, é muito relevante que Portugal não perca agora também o comboio do 5G e seja um dos países na ponta da inovação neste setor. E porquê é que as regras do leilão não são adequadas à proteção do investimento, ao incentivo de novo investimento e à entrada de mais investimento de qualidade? Porque, precisamente, essas regras servem para fomentar, ou deveriam servir para fomentar uma concorrência saudável e com iguais oportunidades para todos, e não para favorecer a entrada de potenciais novos entrantes com exigências de cobertura, etc., muito menores do que aquelas que foram exigidas aos operadores atuais. Ou seja, o objetivo, a nosso ver aqui da regulação, será um objetivo de garantir um terreno de jogo equilibrado e não um terreno de jogo inclinado para o lado de potenciais novos entrantes em condições diferentes daquilo que foram as condições que tiveram que enfrentar os operadores anteriores. E por isso não vale a pena discutirmos se é melhor haver mais concorrência ou menos. É claro que é melhor haver mais. Todos nós sabemos isso. As nossas empresas estão habituadas a concorrer e por isso não é necessário estarmos a discutir se é necessário mais ou menos concorrência. A questão é em que condições é que essa concorrência se pode fazer. Eu relembro que aquilo que as regras pedem é que um novo entrante deve cobrir 25% da população ao fim de 3 anos. Ora, eu vou-vos dar um exemplo muito simples, para não usar aqui uma linguagem muito técnica, que seria o seguinte. Imaginem que eu era um novo entrante no mundo, por exemplo, ou no setor dos transportes, por exemplo, e que se aplicavam regras deste género. Então, eu iria criar, qual era a maneira rápida de ter 25% da população ao fim de 3 anos? Eu criaria umas carreiras de autocarros no centro de Lisboa e no centro do Porto. Com isso vou para as zonas onde há mais população, eventualmente com uma extensão a algumas zonas onde há muita população na periferia destes concelhos, criaria meia dúzia de linhas de novos autocarros, digamos assim, e depois, através do roaming nacional, ia pedir a utilização dos comboios da CP, das composições do metro, dos aviões da TAP, das caminhonetas dos vários operadores de transportes rodoviários, e ficava com uma rede que cobria praticamente aquilo que os outros cobrem, mais aquilo que os outros também já cobrem, mas onde eu me coloco para ter os meus 25%. E aí conseguia ter rapidamente uma nova rede, era um novo operador, e o investimento que eu teria de fazer era mínimo, porque só teria que investir nestas novas carreiras, nos sítios onde já há oferta, porque são aqueles onde mais facilmente se consegue os 25%, e depois iria pedir, através do roaming nacional, aos outros operadores, que foi quem fez o investimento, o Metro, a Carris, etc., por aí fora, a CP, iria pedir os transportes que eu não tenho, sem investir nada, e por um preço que, no limite, é estabelecido pelo regulador, porque se não houver acordo entre as partes, e é provável que possa não haver, o preço acaba por ser estabelecido pelo regulador. E, portanto, alguém que fez o investimento anterior em todos aqueles meios teria que os ceder para que o novo entrante possa desempenhar o seu negócio. Ora bem, isto não garante a proteção do investimento daqueles que já cá estavam, não garante mais investimento de qualidade por parte de novos entrantes, porque eles, para garantir aquela cobertura, vão se centrar nos sítios onde já há oferta e onde há muita gente, e também não garante que vai haver qualquer inovação, porque isso não faz parte das regras e, portanto, a maneira mais fácil de conseguir os 25% é aquilo que eu já referi, e também não garante que vai cobrir as zonas do território onde há menos oferta, porque nas zonas do território onde há menos oferta há pouca população e, portanto, não se conseguiria, utilizando essas zonas, chegar rapidamente à cobertura dos tais 25%. Por isso, nós resolvemos tomar esta posição, no sentido que, e a nossa posição foi, digamos, definida pela nossa direção, onde, para ter ideia, estão 23 empresas e, portanto, os operadores de telecomunicações são apenas 3, portanto, é toda uma preocupação deste nosso setor para garantir que, efetivamente, nós
possamos continuar a ter um setor de ponta, um setor que investe, um setor que inova, como temos tido até agora e é reconhecido, nomeadamente, por exemplo, pelo relatório 10 e da Comissão Europeia. E por isso é bom que nós tenhamos bem presente a conclusão de que Portugal tem umas telecomunicações de ponta, tem umas telecomunicações muito inovadoras. Basta pensar em que países é que os senhores deputados conseguem ir e andar com o programa de televisão para trás para ver o que aconteceu há 3 dias, o que foi visto há 3 dias. E, portanto, queremos continuar isso no âmbito do 5G. O que é que o 5G traz de novo, assim, de forma muito simples? Maior velocidade e menor latência, ou seja, menor diferença entre o momento em que eu envio determinada informação de um ponto para o momento em que isso provoca uma reação no outro ponto. Isso faz com que sejam possíveis novas aplicações, nomeadamente nas áreas de comando e controle, e também uma maior velocidade nas comunicações como esta que estamos aqui a fazer e outras, mas sobretudo para aplicações completamente novas em que é necessário esta resposta imediata. Isso pode ser na área da saúde, pode ser na área da indústria, pode ser em muitas áreas, e isso vai provocar uma nova geração de novas aplicações em todo o mundo. Espero não ter repetido o mesmo tipo de informação muito útil que o Tice já tinha partilhado. Procurei centrar-me naquilo que é o essencial e ficaria agora a aguardar as vossas perguntas. Penso que cumpri o tempo previsto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, agradecemos também o contributo e o testemunho que a APDC partilhou com a Assembleia da República. Os vários grupos parlamentares aqui presentes, PS, PSD, BE, CDS, quem coordena os trabalhos, o deputado do PCP, os vários partidos aqui presentes manifestam e incumbiram-me de transmitir à APDC o agradecimento e o registro que foi feito aqui, o acompanhamento da intervenção que acabou de ser feita. Os senhores deputados e as senhoras deputadas informam-me que neste momento não têm perguntas, não têm questões, até porque esta matéria vem na sequência da audiência anterior e das várias reuniões que têm vindo a ser realizadas e que vão, de resto, continuar a ter lugar nesta Comissão. Portanto, neste momento, os senhores deputados e senhoras deputadas, manifestando disponibilidade para outros elementos que queiram acrescentar, que queiram fazer chegar, serão imediatamente partilhados pelos grupos parlamentares, portanto, algum contributo por escrito que queiram fazer chegar à Assembleia será naturalmente tido em conta. Para já, aquilo que é a mensagem dos vários grupos parlamentares é de agradecimento, de registro pela reflexão aqui partilhada, sendo que, não havendo pedidos de palavra por parte de nenhum grupo parlamentar, cumpre neste momento, portanto, agradecer à APDC a intervenção e o contacto, dar por encerrada esta reunião, esta videoconferência e saudar os representantes da APDC, o Sr. Presidente que acabou de intervir e, mais uma vez, manifestar a nossa disponibilidade e despedirmos de todos vós com a nossa saudação e os votos de boa saúde e de boas festas. Muito obrigado. Sr. Presidente, uma vez que não há perguntas, será que posso apenas, à leia de intervenção de encerramento, complementar antes com um tópico que eu pensava que iriam colocar nas questões, poderia aproveitar para cobrir, só mais 1 minuto, e perguntar aos meus dois colegas se teriam mais alguma coisa para acrescentar. É possível? Sr. Presidente, neste momento, e tendo em conta que o tempo atribuído para uma segunda intervenção é de resposta a questões que são colocadas, em todo o caso não deixaremos de, naturalmente, dar a palavra para algum complemento, algumas questões finais que queiram transmitir. Em todo o caso, agradecíamos, naturalmente, que pudesse
pudessem, com a brevidade possível, ser sintéticos para avançarmos no trabalho, mas naturalmente têm a palavra e podem utilizar ainda alguns minutos, pedindo que sejam breves. Faz favor. Muito obrigado e diria apenas o seguinte: falou-se na questão do investimento público e em que é que o investimento público poderia aqui acrescentar. Eu quero apenas referir que, efetivamente, como foi dito já anteriormente, este é um setor que basicamente tem vivido o investimento privado, mas o 5G vai revolucionar completamente a possibilidade de interação entre entidades e, portanto, cabe naturalmente a cada uma das entidades preparar-se para a introdução do 5G, e nomeadamente que o investimento público, entre outras áreas, pode ser utilizado para que as instituições públicas se preparem para construir as suas aplicações aproveitando a área do 5G. Por exemplo, se for possível, na área da saúde, por exemplo, e através de instrumentação que está em casa do doente ou que existe na altura em que ele está a ser assistido, em ambulâncias, etc., essa informação ser partilhada diretamente com o Serviço Nacional de Saúde e com o hospital para onde a pessoa vá, seja ele público ou privado. Isso pressupõe que essas instituições estão preparadas para receber essa informação e agir sobre ela. Porque se não estiverem, de nada serve o facto de notificarmos com dados clínicos primeiro o hospital antes da pessoa chegar, se isso não for utilizado para nada. Portanto, há toda uma necessidade das instituições públicas se mudarem, alterarem os seus procedimentos, como foi feito no passado, na área em que começou a ser introduzidas as tecnologias de informação e comunicação no Estado, para poderem tirar partido destas redes e para poderem eles próprios ter as suas aplicações. Isto só para referir uma parte em que o Estado é player, em que tem instituições que também prestam serviços. Já não referindo outras áreas em que, obviamente, a intervenção do Estado também pode ser importante. E termino por aqui. Pergunto se o engenheiro Eduardo Fitas ou a doutora Sandra também querem dizer alguma coisa. Se não, agradeço mais uma vez a vossa audiência. Muito obrigado. Esse complemento da parte do Sr. Presidente fica também considerado e registado por parte dos senhores deputados. Não havendo mais pedidos de palavra, queremos, portanto, reiterar o nosso agradecimento e a nossa saudação e despedir-nos até próximos contactos. Obrigado por tudo e boas festas e boa saúde para todos. Muito obrigado. Bom dia. Muito obrigado. Boas festas. Obrigada.